Eu sou o Daniel Banin e esse é o podcast Cabeça de Empresário. Seja muito bem-vinda, empresária, seja muito bem-vindo, empresário, curiosos e apaixonados pelo tema empreendedorismo. Eu sou Daniel Banin e esse é mais um episódio do podcast Cabeça de Empresário, um projeto que visa ouvir cabeças brilhantes para nos ajudar com dicas, inspirações e até com suas batidas de cabeça. Portanto, se você quer empreender ou já empreende, esse canal é perfeito para você já se inscrever, ativar as notificações e compartilhar esse conteúdo para quem você acha que vai se interessar pelo tema. Porque aqui a gente produz conteúdos fantásticos para você potencializar não só o seu negócio, mas também essa sua cabeça de empresário, tá ok? E hoje quem está aqui para fazer a nossa cabeça é ele, Luciano Andrade Minto. Ele é advogado, palestrante e professor. Ele é cofundador da Andrade Minto Advogados, escritório focado no atendimento corporativo, com atuação em todas as áreas de interesse das empresas, como fundos de investimentos, empreiteiras, construtoras, universidades, franqueadoras, personalidades, jogadores de futebol e afins, né, Luciano? Time, é um monte de coisa que a gente faz aí Caramba, nessa não perde jornada. nada, meu. O que aparece, claro que de acordo com o perfil do cliente, do foco do escritório, a gente atende, né? O escritório é full service, tem bastante gente lá, é gostoso lá, o game é bacana. Legal, e muito obrigado por ter aceitado aí o convite. Prazer é todo meu, pô. Você sabe que se pediu, venho. É isso aí. Tem muito mistério. E conta um pouco, cara, como que é? É full service e quantos funcionários tem hoje em dia lá? A cara é uma boutique, né? É um escritório boutique, diferente desses mega escritórios que tem 400 advogados, a gente sempre procurou fazer um trabalho mais, assim... Tailor-made? Total, porque é uma competição massificada com esses caras, não rola, não é o que a gente quer, não é o que eu quis. Eu acho que o escritório está até passando por uma fase de transformação, está vindo aí a terceira geração tem uma outra cabeça, tá? E eu acho que esse formato que eu desenhei em 89, ele está morto. Eu acho que a gente vai migrar nos próximos anos de uma boutique para um escritório maior, né? Então a estrutura a gente já está pensando em mudar. Hoje a gente está com 20 advogados, né? Tem uma galera mais estágio, tem mais a galera de... Mais sênior, então? Tem uma galera nova boa, tem uma galera mais sênior também. O escritório é bem mesclado nesse sentido, né? Mas a tendência é essa. Eu acho que eu fico no conselho e o pessoal vai acabar expandindo para uma banca maior. Pelo menos é o que a gente tem conversado lá internamente. E só para o pessoal entender melhor, o que seria um escritório boutique diferente desses grandes, assim? A gente trabalha com um material jurídico mais complexo, tá? Um atendimento mais personalizado. Assim, no escritório grande você lida com um, com outro, com outra pessoa, com outro advogado, não é nenhum demérito, mas enfim, são estruturas para essa magnitude, para esse gigantismo que são esses escritórios, para essas empresas. Então, é uma coisa muito impessoal, um escritório maior, tá? Uma empresa de advocacia. Já o escritório boutique, ele se caracteriza pela proximidade que você tem das pessoas, né? É um atendimento mais personalizado. É uma coisa muito mais próxima do que um escritório corporativo mesmo, né? Um escritório grande, um escritório... Que é um outro tipo de processo interno, né? Todos esses... Totalmente diferente, né? É uma indústria, não Sim. É um escritório de advocacia. Que é o que você falou, não tem desmérito nenhum, só Não. é um outro jeito de... E por que você vê que você precisa mudar? Desculpa de interromper, né? Não é nem demérito desses caras, porque tem escritório que fatura bilhão por ano. Sim, né? Mas são negócios diferentes. Eu quis fazer um negócio diferente. São modelos diferentes. Só que essa nova geração que vem no escritório, né? Que nasceu lá dentro, que está trabalhando, quer calçar voos maiores, né? Então quer ter mais gente. Eu sempre quis ter menos gente, porque administrar advogado é um negócio difícil. É um negócio complicado. E quanto mais gente, mais complicado de você administrar. Então, essas cabeças de advogados, né? Todos sabem muito, todos conhecem muito. Para você fazer a gestão disso, precisa de muito
estômago, precisa ter muita paciência. Coisa, né? Então, sabe que se dedicar uma paciência e educação, né? É um tripé importante para você administrar um escritório de advocacia. Cara, imagina. É difícil. Começo é difícil, meio difícil, fim é difícil. Mas é isso, os caras querem crescer. Então é por isso que você pensa em alterar esse modelo mais tailor-made, boutique? Não. Para o crescimento em... Eu não quero, mas me submeto, tá, ao que o pessoal do escritório hoje almeja. Então, o pessoal conversa, o pessoal quer mudança e eu não vou impor nada, não vou segurar nada, eu vou deixar acontecer. Isso é muito importante, assim, você ouve muito o time, né, nesse sentido, Sim. até para remodelar o negócio. Como funciona isso? De que jeito você ouve e implanta, de repente? Por que você mudaria, como você está pensando em mudar? Eu não tenho a capacidade de fazer isso sozinho. Primeiro ponto, né? É uma questão de formação, é uma questão até de origem. Eu começo na década de 80 e você tinha um grande escritório de renome internacional, né? Depois desse escritório vinham outros menores, mas a gente falava na década de 80 de 3, 4, 5 grandes escritórios de advocacia. Esses escritórios eles foram rachando e foram nascendo outros escritórios e a coisa foi evoluindo, né? Então você tinha um país fechado, aí você depois do Collor você abre o país para mais empresas, então você começa a falar em globalização, você começa a falar de um monte de coisa que o país começa a ter um gigantismo maior. Então essas demandas nascem naturalmente dessas solicitações de mercado, né? O mercado quer você ali mais atuante, quer maior, as empresas são maiores, envolve muita coisa. Então, eu não tinha essa cultura, né? Os caras já estavam mais ou menos estruturados, tá? Eu vinha de uma origem mais escritório pequeno mesmo, e a gente dá um salto, né? Quando eu estudo fora do país, quando eu volto com essa consciência, aprendo mais ou menos o que é um escritório grande, um escritório indústria que eu chamo, né? Um escritório empresa, melhor dizendo. Aí começo a ter essa noção do tamanho que era, não me atendia, e grande demais não me seduzia. Então, eu fui paulatinamente crescendo, meus clientes foram crescendo, eu fui crescendo com eles, mas sem uma prospecção efetiva e sem uma estrutura efetiva para grandes empresas, para processos, para uma entrada maior dentro dessas empresas. Então, me interessava, era um caso pontual ou outro, de alto valor agregado, de honorário caro, tá? Mas sem uma necessidade de estar fazendo muitas outras coisas de valores menores. Então, por exemplo, fazer consumidor de 30 mil processos nunca me seduziu. Eu nunca quis isso. Tá? Fazer um trabalhista para uma empresa como, por exemplo, a Volkswagen, lá nos primórdios que o sindicato e a lei era outra, que chovia ação trabalhista, nunca me seduziu. Então eu queria poucas ações com honorário elevado. Esse era o meu foco. Você sempre teve isso. E isso é um foco muito interessante até para passar para o pessoal, justamente que se você já cresceu, né, almejou, vamos dizer assim, com um foco bem escopado, é muito melhor de se obter sucesso, né, Luciano? Eu começo em 86 captando meu primeiro cliente, eu era acadêmico ainda, estava na faculdade. E o cara já captou um cliente lá, estudando. Era um despejinho, mas foram 15 salários mínimos. E já foi um ticket bom para época. Era um ticket bom. Para a época, maravilhoso. Tudo bem, o salário mínimo era uma porcaria. Não, mas tinha uma representatividade. Sim. Tá? E ainda mais para quem estava na faculdade. Agora, duro era não ter OAB e tá fazendo despejo, né? Tipo, hoje em dia seria uns 15 pau, vai. Vamos dizer que isso, uns 15 mil. E para um honorário, para uma ação de despejo é bom. É que eu não faço ideia. É bom. Para quem tá começando, para quem tá na faculdade, capta seu primeiro cliente, não é bom, é ótimo. Pô, é excelente. É ótimo. É que, graças a Deus, não tinha consumidor naquela época, né? Que hoje tem ticket de R$20, R$30. A inteligência artificial faz praticamente de graça para as grandes empresas, né? Tá virando commodity. Tá virando. E eu não quero, eu nunca quis, eu não sabia que ia virar, mas eu intuitivamente queria causas complexas de valores elevados. E sempre foi assim? Sempre foi assim. Muito difícil, começo é
terrível. Eu não tenho história triste de empreendedor. Eu empreendo até hoje, mas eu não tenho essa história triste de ficar ferrando, pegando ônibus. Pegava, mas para mim não era nenhum problema. Pegava metrô para ir para a faculdade? Pegava, não era nenhum problema. E daí, né? Milhões de pessoas pegam. Então, que tristeza. Não era tristeza. Eu vinha de uma família de classe média alta, não tinha carro. Depois de um dia do incidente do metrô lá, eu voltei para casa. E falei, eu não vou mais pra faculdade de metrô, cara, não tem condições. Eu fui entrar, pisaram no meu pé, tinha um dockside, rasgou o dockside, eu voltei descalço pra casa. Falei, pô, velho, não dá. Cara, aí já... Aí minha mãe olhou lá, meu pai olhou, tal, tava em casa ainda, era bem cedinho, que ia pra faculdade. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, pô, fui entrar no metrô lotado, pisaram no meu pé, eu fui, o sapato ficou. Eu falei, eu quero um carro, meu, se vira aí, me empresta, mas não vou mais a pé, não dá. Tá bom, deram um jeito lá, enfim... Mas eu era pobre, né? A família podia ter uma condição, mas eu era pobre, então eu tinha que me virar. Porque... O Luciano, se formando, era pobre, assim, era, tinha claro, as condições, né? Claro, eu tinha que me virar sozinho quando eu me formei, enfim, quando eu estava na faculdade, né? Então, de correr atrás. Mas era sofrência. E como é que você sai do zero captando? O escritório já existia, funcionava no criminal, não tinha nada a ver comigo, não queria ficar na sombra de ninguém, não queria ser filho de fulana de tal. Tinha que me virar. Tinha que captar, então ia pra academia, captava. Então você não pegou nenhuma rebarbinha, né? Nada. Porque você teve que fazer só... Nada. Nada, eu abri estrada. Seu foco sempre foi empresa ou... né? Meu foco sempre foi cível e com o tempo, tá? Ele foi abrindo o leque, e aí eu fui me cercando também de pessoas competentes e a gente foi indo pro empresarial. Mas começa assim, no cível, eu transitei muito bem por muitos anos na área de família, fiz muito inventário, fiz muito divórcio, isso foi legal. Que dá grana, inventário? Dava. Dava. Depois que começaram a fazer divórcio em cartório, inventário em cartório, acabou. Né? A advocacia de família tá bem ruim, bem ruim. Mas a gente vinha já com o pé empresarial, né? Desde aquela época. Então, ia para academia, escutando um amigo meu que falou lá atrás, você precisa captar, né? Você precisa captar. Como é que você está de captar? É se relacionar. Eram menos advogados na ocasião, então eu me relacionava com pessoas. Me relacionava na academia, ia no Rotary com meu pai em reunião de quarta-feira que tinha lá no clube dele, conhecia pessoas, me comunicava bem, tinha vontade de vender, porque o segredo de qualquer empreendedor, em primeiro lugar, é a venda. Em primeiro lugar é a venda. Seja qualquer ramo, né? Qualquer ramo você tem que vender. Só que tem um detalhe, né? Eu sempre me propus a entregar. Então eu entregava resultado. Eu vendia e entregava. E tinha um discurso. Pode ser até um pouco mais caro que o mercado pratica em termos de precificação, mas eu te devolvo mais do que o mercado regularmente entrega. Mas como você convencia isso? Porque hoje em dia até ouço, né, de alguns clientes que podem chegar lá na agência e tal, e a gente tem a clássica pergunta, qual o seu diferencial? Aí vem, o nosso atendimento ou a nossa entrega. E eu sempre falo para eles, olha, isso é interessante e tal, até acredito, só que não é um fator que a pessoa consegue saber antes de ela comprar de você. Ela primeiro precisa te comprar para ver se é verdade. Então isso pode ser uma historinha, né, que se aplica para vender. O começo é muito diferente, óbvio, do que a situação que eu me encontro hoje. Hoje eu sou tirador de pedido. Antigamente eu era vendedor. Então eu tinha uma série de ferramentas que eu me utilizava. Eu estou falando isso da década de 80. Estou falando de muitos anos atrás. Então eu usava de algumas ferramentas de marketing pessoal que me facilitavam um pouco a minha vida. O escritório era na Zona Leste. Não era um lugar muito propício para você estar falando de atender um fundo de investimento como a gente tem hoje, de uma empreiteira como a gente tem hoje, de um time de futebol estrangeiro que a gente atende hoje. Então, era sofrido porque você estava na Zona Leste. Que mas... tem esse preconceito, né? Antes que você continue. Tinha, né? total. Onde você tá? Nossa, né? Você é boca de... Tava na Penha, né? Na Penha? Comecei na Penha.
Depois fui para Tatuapé, e depois saí de Tatuapé. Foi vindo. Vem vindo, né? E a ideia agora dos caras lá do escritório é ir para Faria Lima, né? Tem que ser um Faria Lima. Né? Os caras, eu tô na Resistência porque a gente tem um escritório bacana, numa avenida bacana, uma sede nossa bacana, então. Muito bacana. Mas, né? Vamos lá, os caras querem ir para Faria, vamos lá, deixa aí. Mas bom, voltando. Então o que acontecia? Era sofrido. Então você tinha que ter alguma ferramenta, né? Primeira coisa, eu sempre fiz questão de ter um terninho bacana. Esse era o primeiro... Terninho bacana, uma gravatinha bacana, uma camisa bacana, uma caneta bacana, um relógio bacana. A abotoadura já tinha? Eu não usava. Não. Hoje eu uso, mas naquela época não tinha prendedor de gravata, né? Sim. Eu usava gravata, parei de usar da hoje pandemia. Ainda usam o prendedor? Não, fica meio cafona, né? Fica um negocinho meio chato. Aí o pessoal, aliás, faz tempo que eu não vejo o pessoal usando prendedor de gravata. Tem, né? Vamos lá, cafoné. Na época tinha até gravata de crochê, né, porra? Nossa, é verdade. Ridículo, meu. Era muito ridículo. Eu não usei gravata de crochê. Nem eu, cara. Não passei por esse sabor. Mas os caras usavam, né? Tinha, eu lembro. Então usavam. Então o que acontecia? Tinha que ter uma caneta bacana, né? Um relógio bacana e um carro bacana. Né? Mas o carro era mais complicado, porque no comecinho... Tinha Uber, né? Não tinha Uber, não tinha nada, né? No comecinho, o carro, né? Teve que pedir pro pai e pra mãe para ir pra faculdade, né? Enfim, eu sei que as coisas foram acontecendo, o Collor foi muito generoso para mim. Logo quando ele entrou, teve o confisco e eu consegui aí... Nessas andanças desde 86, ter um pouquinho de cliente, né? Só para situar o pessoal que às vezes não sabe, o Collor prendeu, né? Segurou os investimentos em poupança com a Zélia Cardoso. É verdade. E aí, né? Só pode seguir. Então, foi assim. A gente tinha acabado de comprar um escritório, uma sede própria, né? A gente... teve que entregar uma sede alugada porque quiseram fazer um retrofit lá no prédio. O despejo demorava tal, e o pessoal tranquilo, enfim. Eu dei a sorte que um tio meu tinha um inventário meio parado lá no escritório, embora majoritariamente fazia crime, né? Mas tinha uma outra colega que fazia o civil ali e família, então... Mas assim, muito pouquinho, né? Era uma coisa ou outra para parente, aí meu tio... Pô, Luciano, resolve isso aí, pô. Tá demorando muito, cara. Só que tava pronto, faltava só uma homologação, que era um juiz dar um despacho falando, tá tudo ok, tá, beleza, acabou o negócio. Só faltava o juiz dizer isso. Eu fui lá no cartório, conversei com uma funcionária amiga minha, falei, o que tá faltando, né? Não tinha nem ideia, ainda não tava nem informado. Era 89, no começo de 89. Aí ela falou, pede homologação. Eu falei, precisa pedir homologação, tá, o juiz homologou, tiozão tá aí. E tinha também um imóvel para vender lá dentro, que era para um posto. Vendeu o posto, me deu uma comissão, pagou o inventário, consegui comprar uma casa. Isso aonde? Que bairro? Na Penha. Na Penha ainda. Na Penha. Aí comprei a casa com esse caso do meu tio. Minha força e tal, e eu comprei. Porque ia ter que financiar, e aí ia ter que colocar a casa do meu pai em garantia. E meu pai, pô, uma casa bacana, grande, não vou pôr em garantia, cara, você vira aí. Então eu me virei. Fiz o inventário lá, fiz não, né? Terminei o inventário, que nem fiz nada. Meu time me pagou, me deu uma força, sou grato pra caramba pra ele, irmão da minha mãe. Bom. Foi um pontapé inicial. Sim. E aí a gente começou a dar uma reformada e tal. E já tinha os móveis antigos, né? Do escritório lá da família. Aí eu falei, não, vamos botar tudo novo, telefone novo. Bom, enfim. Faz tanto tempo, cara, mas é muito gostoso lembrar disso. Faz muito tempo que eu não falo disso. E aí foi o mais legal, cara. Porque meu pai, quando viu aquilo, que loucura! Tem as coisas aí, pra que comprar? Já se viu jogar dinheiro fora? Eu sei que terminamos, a gente inaugura o escritório em janeiro, né, de 90. Ele reclamando, falando lá, mas também não era problema dele, porque o dinheiro, primeiro, que não era dele. E segundo, que ele também não trabalhava no escritório naquela ocasião. E ficou por isso, né? Mas ele ficou indignado, eu lembro bem disso. Logo na sequência, veio o tal do plano Collor, que acabou sequestrando todos os ativos financeiros do Brasil. E eu acabei tropeçando em muita gente que tinha ativos bloqueados
Eu falei pro meu pai, bom, bonitão, estamos todos pobres agora, né? Eu não tenho a grana, só que eu investi no meu negócio. E você também tá sem grana. E agora? Como é que faz? Né? Falou, e pelo menos investi em mim e acredito em mim. E você que tava com a grana, ela não vai poder fazer nada. Cara, fui para cima, arrumei uma forma de desenvolver, enfim, de conseguir as liminares. Então, levava de caixas, né? Então, um falava para o outro, falava para o outro, falava para o outro, falava para o outro. Eu liberei muito dinheiro. E é aí que eu consegui comprar carro. Para completar o tal do marketing pessoal que eu te falei para vender. Teve sorte, mas não eram clientes recorrentes, era qualquer valor você pedia a liberação, cobrava um percentual e deu um bom dinheiro. Tá? Isso foi um pontapé inicial importante, porque você tinha a estrutura do escritório e começa a captar cliente, porque um vai falando para outro, porque aquilo virou uma febre. Todo mundo quer, me passa o contato. Virou uma febre. E não tinha muita gente que fazia ali na localidade, porque aquela advocaciazinha é meio de bairro, lá na Penha, entendeu? E eu liberei muito dinheiro. Aí eu comecei com um carrão. E aí então o marketing estava completo. Caneta, relógio, terno, gravata, camisa bacana e carro. Ferre-se que era na Penha. Ferre-se. Aí... E eu circulava. E aí foi indo. 10 anos amassando barro. Só antes que você continue, até porque é interessante, até o pessoal pode pensar, mas tudo bem, mas para que ter um carro? Para que ter um terno bom? Porque o marketing pessoal, a pessoa vendo que você está bem na vida, fala, esse cara é bem sucedido, ele trabalha bem, ele entrega bem. Exato. Não é por isso, não é? É isso. Fundamentalmente era isso. Precisava mostrar que você era um cara de sucesso, mesmo estando na Penha. Isso, pronto. Só para situar o pessoal, porque às vezes falar isso é futilidade, não é? A diferença é que eu era de verdade. Sim. Porque tem um monte de cara carnê, né? bacana, com terno bacana, com relógio bacana. Bom, hoje eu não ando mais nem com relógio, né? Começa por aí. Não dá mais, né? Não preciso mais dessas até coisas. Aliança, porque eu engordei, cara. Eu fiquei sabendo que um cara morreu porque não conseguiu tirar a aliança, cara. Velho, eu não tiro porque eu vou morrer se eu tirar. Porra. Profunda essa frase. Eu tenho medo da minha mulher, é por isso. O cara não tirou e morreu. Eu tiro e eu morro. Achei que era por amor, cara. Não é medo. aliás, eu acho que é melhor a gente ter, em algumas circunstâncias, é melhor ser temido do que respeitado, viu? Sim. Tem gente que quer ser respeitado. Eu em algumas circunstâncias, eu prefiro que tenha medo de mim. É melhor, né? Eu acho. Já faço até mais rápido, né? Eu acho. Bom, enfim, aí os caras vendo, né, que estava com sucesso, né? Ou pelo menos aparente, como eu te falei, entregava. Efetivamente entregava. Sim, tanto é que você tinha as comissões, né? Isso representou a entrega. Sim, você tinha lá um percentual que você recebia por êxito, né? Um X de êxito e a coisa foi bem. Isso também tem um lado da sorte, da coisa desse movimento ter aparecido, uma oportunidade, você enxergou ela, também tem, né? Daniel, sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Isso. Eu tive a oportunidade, estava preparado, eu estudei. Eu não ficava jogando truco na faculdade. Eu estudava. Depois da graduação, eu também fiz pós-graduação, então eu continuei estudando. O que me permitiu também, depois da aula em faculdade, que também isso obrigava eu a estudar ainda mais, continuadamente. Então eu trabalhava de manhã, de tarde e à noite. Meus filhos eram pequenos, eu saía de casa às 7 e voltava às 11 da noite, meia-noite. Trabalhei pra caramba. Muito. Ralou bem, né? 10 anos eu comi grama, eu já falei. Amassei barro, porque você não tinha resultado, né? Não das ações, você não tinha cliente, você não tinha volume. E você chegou, assim, ficar frustrado com algumas coisas? O que a gente às vezes fala aqui das batidas de cabeça, né? Onde você errou, que hoje com a experiência não erraria lá atrás. Cara, frustração eu nunca tive. Por você ser aguerrido ou porque realmente você é mais forte? Porque empreendedor tem que ser, você já nasce com esse escudo, sei lá. Tem que ser casca grossa. Porque toma porrada. Pô. Eu tô na 4ª fase, né? Da encheção de saco. Quais são? A primeira na advocacia é a mania de terceirizar resultado ruim, problema, né? Então você sempre terceiriza, né? Então, quando você começa na advocacia,
primeiro culpado de tudo é o juiz. O juiz é o culpado de tudo. Demorou o despacho, demorou o processo, deu a sentença ruim, deu a sentença boa, podia ser melhor. Pô, juiz. Aí você começa a ver o negócio como é que é, entender a linguagem dos caras, né? Falar a língua deles. O que quer dizer isso? É advogar direito, é aprender a advogar. Aí o juiz deixa de ser problema. Aí é o cartório. O cartório que é o culpado agora da tua ira. Essa é a segunda fase, né? Aí você vai no cartório, conversa, é simpático, né? Hoje não existe mais isso porque o processo é digital, mas antigamente você ia lá no balcão conversar com os caras. Conhece o pessoal, né? Conhece. Leva as caixas de bombons, os vinhos, negócio. Eu nunca fiz isso. Não precisou, sim. Eu nunca fiz, mas tem gente que faz, né? Tem escritório, tem advogado proeminente que manda pãozinho de mel na época da Páscoa, eu conheço, já vi fazer, panetone no Natal, tal, mas é um agrado que se faz, não faço crítica. Às vezes nem é por mal mesmo. Não, é por simpatia mesmo e vamos lá. Depois, né, da terceira fase, né? A culpa é da testemunha também? Não, dos advogados, da parte contrária. Ah, do outro lado. Aí você fica de saco cheio do advogado. Tudo é culpa do advogado. O cara é chato, o cara é isso, o cara é aquilo. O cara deu uma contrapartida. Aí você fica, né, como está advogado de um outro jeito e tal. Aí você fica amigo dos advogados. Agora eu estou na quarta fase. Quem é o culpado por todos os males? Quem? Alguns poucos clientes. Hoje a quarta fase... Quem incomoda? Alguns poucos clientes. Graças a Deus, a imensa maioria dos meus clientes é show de bola. Mas tem alguns poucos clientes que têm que ser ocupados do negócio. Então, de qual negócio? Do teu escritório? Qualquer encheção de saco que você tenha, alguém tem que levar o pato. Quem paga o pato é o cliente. Quem é o cliente que tem que pagar o pato? É aquele cara que fica olhando o processo todo dia, porque o processo está na internet, né? O cara vê pela internet, pelo site do tribunal. Fica perguntando. Aí sai um despacho, conclusos. Aí você recebe o telefonema e fala, concluso é porque está com o juiz para decidir alguma coisa. Ele fica perguntando cada linha. E é chato essas linhas, eu sei qual que é. Aí você não atende o telefone, ele manda no WhatsApp. Aí ele liga no WhatsApp. Aí ele liga no celular. Aí ele manda mensagem, aí ele dá sinal de fumaça, toca o tambor, aí se atende. Responde que está na conclusão, que está para o juiz decidir. 3 meses depois ele faz toda a mesma coisa, o mesmo processo e pergunta para você o quê, Daniel? Doutor, o que é conclusão mesmo? Porque está conclusos de novo o processo. Você fala, pô, tu quer me matar, irmão. Meu. Você quer me matar? Eu tava pensando coisas mais evoluídas. Sério que o cara retroage? É uma brincadeira, mas esses caras que ficam atrás na internet olhando o processo é sofrência, cara. Aí fica te perguntando toda hora sofrência. Mas no meu escritório isso é raríssimo, né? Mas só uma brincadeira que a gente tá fazendo. Eu sei, mas assim, se atinge até um patamar quando você pode escolher cliente, né? Por isso que o cliente corporativo não tem isso, né? Um cliente sofisticado que conhece tudo do direito, né? Mas sempre tem alguém lá dentro que também dá uma enchida de saco, né? Cara, você não pode também virar as costas para um cliente de 30 anos, né? Então qualquer... Não é isso. Mas eu digo assim, às vezes muda o corpo lá, enfim, fica... os funcionários, aí alguém pega no meio do caminho e começa a te encher o saco no sentido de quer mostrar serviço, sei lá. Cliente não pode encher o saco de ninguém do escritório. Tá? Essa brincadeira das 4 fases, né, é uma coisa minha pessoal, e o cliente tem que ser atendido e se perguntar 100 vezes o que é conclusão, vai ter que falar. Sim. E a galera é treinada para atender adequadamente todos, não importa se é o presidente da empresa A, tá certo? Ou um gerente da empresa C. Cara. Certo. A excelência no atendimento, tá? Sim. A gente faz só essa brincadeira porque a gente tá no podcast, tá batendo um papo aqui e tal. Mas, tá exagerando em algumas coisas. E a turma, sim, sempre tem essa coisa um pouco mais forte, né? Mais teatral, mas atendimento é atendimento. Sim. Tá? E a galera é treinada para isso e não pode fazer diferente, né? Então, antes de ir para campo, antes de estar atendendo, os caras estão sendo treinados para não ter problema e familiarizados com o caso, para o cliente não sentir, né, mudanças abruptas. E a gente não tem muita troca, muita substituição.
o pessoal do escritório sempre assim, tem gente de muito tempo lá. Agora a gente está com um pessoal mais novo, né? Tá buscando aí um outro tipo de cabeça, uma outra formatação para o escritório, porque a gente já está naquele processo que eu te falei, que a turma da sucessão, né? Que a terceira geração que vem agora aí para me suceder, a gente já está cuidando dessa sucessão, já tem essa cabeça, então está vindo uma turma mais nova, né? E por que você não quis trabalhar para ninguém, para um escritório, para uma empresa, antes de ter o seu próprio escritório? Você viu que as coisas já estavam muito encaminhadas para você ter, até pelo despejo que você fez ainda estudando, que você já viu que você sabia vender, enfim, eu não vou trabalhar para ninguém porque eu tenho um grande potencial. Isso que eu falo da cabeça do Luciano empresário, assim. Uhum. Ou não é nem por nada. Você viu que você já conseguiria dali seguir sozinho, mesmo estudando, já percebeu isso? Vamos lá. Eu desenvolvi uma força de vendas, tá? Eu acabei aprendendo a vender. Eu aprendi a captar clientes. Como? Mesmo o cara falando capta, mas ele não te falou como. Não, ninguém fala como. Você que tem que desenvolver isso. Tem um monte de cara vendendo curso, tem cliente meu que vende curso e vende muito bem, ensina muito bem. Muito bem. Mas em 80, não tinha internet, não tinha nada. Não tinha ninguém dando curso para vender curso tem hoje, mas naquela época curso para vender serviço jurídico não tinha, era na raça. Tentativa e erro. Tentativa e erro. E aí, e quando eu errava, eu achei legal a gente abordar esse tema agora, porque eu refleti anos e anos e anos e anos e anos e anos para entender, né? Por que alguns negócios davam certo, algumas captações redundavam, tá, em contrato e outras não. Eu falava, pô, o cara veio aqui e não deixou a causa dele. E foi para outro lugar. Aí eu ia estudar quem era esse outro lugar, porque tinha mecanismos naquela época, tá? Não eletrônicos, mas físicos que você conseguia, com o nome da pessoa, ir lá no fórum, no balcão, ou numa certidão, descobrir a ação e eu ia ver. Eu ia estudar por que o cara não me contratou. Quando o cara pegava um advogado muito melhor do que eu, mais experiente, melhor estruturado em termos de escritório, não tem nem que pensar muito. Você já sabia o que era. Lógico, o cara mais velho, mais experiente, escritório melhor, mais antigo. Quando pegava um ruim, também era fácil, o cara estava preocupado com o preço. O duro era entender o mecanismo empatado da contratação no empate. Com um cara ruim, você competir é preço. Com um cara bom, é experiência, know-how. E com um cara igual, por que ele procurou outro cara e não me procurou? Então eu estudava. Demorei para aprender. Mas eu descobri por que contratava a mim, em detrimento de outro advogado, ou outro advogado em meu detrimento. Que é o que todo mundo fala hoje, né? Que é a tal da empatia. É aquela manha, é aquela malícia de se colocar no lugar da pessoa, de saber conversar com ela, estabelecer uma conexão, uma identidade, e você falar exatamente aquilo que o cara quer ouvir. Pô, mas você não está sendo você? Não tem nada a ver, isso é bobagem, não está sendo. Não. É simplesmente você se conectar com o cara. Conectar com hobby, pode ser golfe, pode ser surf, pode ser pescaria, pode ser dominó na praça. Mas você se conectou com o cara de alguma forma. E aí, entre dois preços iguais, duas qualidades iguais, duas estruturas iguais, um leva porque ele estabeleceu uma conexão melhor do que a tua. Então eu procurei aprender a me conectar com as pessoas para poder ter mais resultados nas minhas prospecções. E faço isso até hoje. Eu, quando sou procurado, hoje eu não vou mais atrás de cliente, o cliente vem atrás dos meus serviços.
Mas quando ele senta na minha sala, eu tenho todo o tempo do mundo para me conectar com ele. Eu tenho que entender, Daniel, e todo advogado que quer ter sucesso tem que entender o que é a disposição e a disponibilidade do cliente. O dia que ele entender, sentado com o cliente, qual a disposição e a disponibilidade do cliente, ele contrata, ele vende, ele capta. Mas tem que ter por trás estrutura, tem que ter por trás estudo, tem que ter entrega. Tem que entregar também. Tá? Disposição e disponibilidade está vinculado diretamente à questão financeira. É quanto o cara tem e quanto ele está disposto a colocar na ação para resolver o problema dele. Que, em última análise, está sempre vinculado à liberdade ou patrimônio. É sempre grana que está envolvida ou a liberdade do sujeito, né? Hoje, você fala em crime empresarial, crime de político, crime do colarinho branco, esse tipo de coisa, crime de sonegação fiscal, esse tipo de coisa. Está envolvendo a liberdade de dinheiro, patrimônio. Tá? Então, tem que ter uma lógica tudo isso, uma conexão para tudo isso, e a venda acontece. Mas por trás tem que ter o elemento fundamental, que é a capacidade de entrega, que é a capacidade técnica, né? Que é resultado. Resultado. Fala por si só. Não precisa mais nada. Então, hoje eu não tenho mais carro. Faz 5 anos que eu não tenho carro, então eu não preciso dessa ferramenta mais. Não ando mais de relógio há muitos anos. Não preciso mais dessa ferramenta. Não uso mais gravata. Não preciso mais dessas ferramentas. Mas o escritório é bonito. O escritório é bacana. Escritório. Você conhece? Pô, eu conheço, mas você vai mudar mesmo? Os caras querem ir lá para Faria Lima, né? Vamos ver. Sei lá. E, cara, mas acho que vai acontecer. É legal tudo, você, poxa, falou da disponibilidade e tal, mas um cara que está começando, Luciano, às vezes ele está, né, cobrando escanteio, indo para a área cabecear, você acha que ele também consegue, mesmo estando, você até falar para quem está nesse início de carreira, tal, já está com o escritório, mas está, né, exatamente na fase daquele Luciano da Penha que estava captando, que não, você fazia benchmark aí, que você tá, poxa. E a gente sabe que hoje em dia muita gente não faz, né? As pessoas querem que tudo caia no colo, depois fica se lamentando, né? Que, pô, mas eu não tenho sorte, eu não tenho... Pô, mas eu não sei vender, eu sou bom advogado, não sei vender. Sempre parece que é o achar o culpado que você estava falando, Sim. né? Mas vamos pôr, tirando tudo isso, um cara que realmente está afim de aprender, de se esforçar, essa é uma dica de ouro, ao meu ver, que você, vai estudar. Por que não me contrata, eu contrato outro? Eu gosto, eu faço isso também. Onde eu errei? Eu sempre peço feedback. Quando alguém não fecha uma proposta, principalmente quando a conteúdo está participando de uma concorrência, vamos dizer. Você pode só me informar? Porque se for um ponto que a gente errou aqui, não, mas é por causa mesmo... Ok, mas peça, né? Vá atrás da informação para você se... Né? Tem que entender. E não ser o soberano, não, deixa pra lá, não quer fazer comigo, vai para onde quiser. A hora que der errado, me procura. Essa é a frase do advogado que não quer aprender, que não quer evoluir. Sim. Depois, na hora que quebrar a cara, vem bater na porta. Não, vai bater na porta de outro. Porque você não se conectou com o cara, sim. Enfim. E essa conexão, você tem um método, assim, também... Não aquilo que você falou, tá? Porque eu acho que muita gente pode até pensar... mas o cara tá sendo falso, ele vai querer se conectar. Mas como que é, então? Explica um pouquinho, se é que há um método. Então, meu amigo, o problema do acadêmico e do recém-formado, do profissional do direito, é que quando ele está na faculdade e quando ele se forma, ele acha que ele é um ser superior. Tem essa. Então, quando ele bota a sandália da humildade, conversa com a pessoa bacana, sem querer ser o doutor, né? Já tem essa conotação do doutor, que você também nem curte. Eu nunca gostei que me chamam. Como é que... Doutor Luciano, não. Eu sou o Luciano. Tá? Me chama de Luciano, me chama de você. Eu nunca gostei disso. Uma que também não é, né? Quem não faz o doutorado... É que no direito tem uma tradição lá atrás, que tinha quase nada de faculdade e ser advogado, né? Era um título bastante relevante, né? E se chamava de doutor. Hoje em dia, nem quem tem doutorado, as pessoas ficam chamando de doutor, né? Essas coisas acabaram aí com o tempo, tudo isso. Eu fui já besta. No começo de carreira era tonto mesmo, era bobão mesmo,
né? Mas aí você vai aprendendo, né? Se comunicar e você vai melhorando nesse sentido, né? Eu ouvi de um cliente muito relevante, né? Outro dia, o cara que está comigo há 27 anos, uma figura fantástica, né? 200 mil pessoas conhecem, enfim. Quer falar? 200 mil não, é mentira. São alguns milhões, né, de empreendedores que conhecem. Não tem problema de falar que sou advogado do Flávio, até porque ele coloca na rede social que eu sou advogado dele, que a gente tem uma relação de 26, 27 anos, então não tem muita coisa que... Olha, pessoal, ele, o Luciano, é advogado do Flávio Augusto. Só isso, né? Fala por si só. Há 27 anos. E ele virou para mim e falou, pô, cara, você era intragável lá atrás, hein? Eu falei, velho, eu era mesmo. Ele falou, pô, você tá bem melhor agora. Eu falei, graças a Deus. Nada como o tempo, né? Graças a Deus. Então, esses caras que estão começando agora, né? É porque você quer mostrar serviço. Você não tem o que mostrar. É tipo, não é muito por mal, né? Não. Não tem conteúdo. O cara fica bobão, o que você falou. Fica aquele cara que quer preencher os espaços, exatamente, né? Do elevador no silêncio. Ao passo que hoje as pessoas preferem uma pessoa de um trato mais simples, sim, mais acessível, sem aquela empáfia, sim, entendeu? Sem aquela coisa pedante, chata, babaca, que, porra, ninguém curte. Ninguém curte. Um cara desse é um cara chato. E advogado... Assim, nos ambientes jurídicos que eu transito hoje, não existe mais esse tipo de pessoa. Não, porque são escritórios sofisticados, advogados sofisticados. Sofisticado quer dizer que já passou por muita experiência, que sabe fazer. Não é sofisticado porque é chique, não. É sofisticado porque trabalha com pessoas e negócios relevantíssimos, então tem uma outra postura. Mas quando você não conhece esse mundo, você não... A faculdade não ensina. Ela ensina as matérias que te ensinam a advogar. Mas não te ensina a fazer gestão de escritório, não te ensina a se relacionar com pessoas, com cliente. E o que a gente fala muito aqui, nem a ser empresário, né? Não tem aula de empreendedorismo, né? Não. Então, primeiro conselho, né? Entender que você está começando agora, tá? Até dividir isso, mas falar, olha, pô, eu tenho preparo, eu sei que eu consigo fazer, vai dar certo. Poder de persuasão é fundamental para um advogado, ele tem que ter segurança. Se ele não tiver segurança, isso faz parte do trabalho dele, né, Luciano? Tem que persuadir de um juiz, tem que persuadir um advogado da outra parte, quando você está fazendo um contrato de uma grande empresa, você está fazendo um M&A gigante, você está negociando cláusula contratual. Chega uma hora que você perde a estribeira, porque às vezes a temperatura, né, sobe. Mas no geral, você conversa, você dialoga, você argumenta, tá? No geral é desse jeito. Então, as coisas, sim, para quem está começando, vai para o simples. Vai no simples. Não dá de quem ser... É igual advogado de Instagram, né? Você tem advogado fazendo propaganda no Instagram pra caramba, tal, faz a musiquinha, dancinha, periri, né? Mas, cabelão bonito, né? Roupa bonita, maquiagem bonita, mas tem que também ter conteúdo. Só que naquela época era mais fácil você criar resultado do que hoje, né? Porque eram poucos advogados, então sempre tinha mais clientes, mais demandas do que profissionais. Hoje já é mais competitivo. Então, uma boa apresentação, uma boa conversa, um papo reto, né? E começando por baixo, ou seja, advogando no teu entorno, você vai ganhando experiências. É demorado. É bastante demorado para você ter resultado. Eu levei 10 anos para ter resultados financeiros. Eu estou falando de resultados financeiros. Levei 10 anos para ter resultados financeiros sólidos. E você sofre 10 anos... Depois, mais 10 anos, você vai consolidando e forma um patrimônio. E aí, do 20º ano para frente, é só alegria, né? Aí, a coisa... Também, cara, você aguenta 30 anos advogando, tem que ficar bem, né? É claro. Você tem que ficar bem. Então, vai amadurecendo, vai se comunicando. Para quem tem a ambição, o fôlego, a disposição, a coragem de ter um escritório... Porque precisa ser macho hoje para abrir um escritório. Até voltando àquela pergunta. Tô pegando o gancho para você falar. Por que você não foi trabalhar para alguém e logo já foi macho para ter... Porque eu aperfeiçoei técnica de venda. Você já estava confiante. Já tinha um escritório da família, que era escritóriozinho, mas não era empresa de advocacia. Tá certo?
o que dava, de uma certa forma, uma tradição e uma confiabilidade. Então, pô, tem um escritório já há tantos anos, então isso é foi confiável. um catapultador. Sim, ajudou. Foi, né? Ajudou pra né? caramba. Então, mas quem foi fazer direito agora e não tem esse histórico, aí você até aconselha trabalhar num grande escritório para captar processo, pegar as manhas? Você acha que é bom? O que eu fiz com o meu filho? Meu filho é um grande advogado. Eu respeito bastante. Ele foi trabalhar num grande escritório. Ele ficou um pouco na Andrade Minto, foi para um escritório gigante. Indústria que você fala? É uma máquina. Os caras bons, lá na Faria Lima. E depois eu tive que remodular o departamento de M&A lá no escritório. Ele, por iniciativa, quis voltar e hoje ele está capitaneando todos os M&As do escritório, ele e a equipe dele. Tá? Então ele foi aprender no escritório. O que eu faria hoje, né? O que eu aconselho hoje, fazer o que eu fiz em casa. Tá? Fazer um estágio num bom escritório. Ele foi para o escritório grande para ter uma visão de escritório grande. Muito grande. Tá? Algumas pessoas vão ter facilidades de pertencer a um corpo jurídico de um escritório grande. A pessoa tem uma formação sólida, fala alguns idiomas, ou um ou dois, não importa, faz uma boa faculdade, então ele tem um caminho mais fácil, uma porta mais aberta para ele entrar e começar a aprender, então estagiar. E eu comecei desde cedo. Paulo Henrique começou no primeiro ano. E a grande maioria do pessoal que está no escritório também começou bem cedo. Ah, mas como é que pega? Tem escritório que pega assim no primeiro ano. Eu pego. Se o cara é bom mesmo, tem uma formação boa, eu pego. Não tem muito mistério. E você vai forjando, vai talhando, vai formando, né, o estagiário. Então, começar a estagiar desde cedo. Ah, não tem uma porta aberta no escritório grande, não tem um currículo bacana? Pô, cara, bate na porta de um cara e fala, escuta, estou estagiando de graça. Minha filha fez isso na Tati, minha filha é designer, ela queria trabalhar na Tati no primeiro ano, queria, depois passou lá no processo de seleção e virou lá estagiária numa empresa de design, e lá chama Tati, inclusive, uma empresa legal, bacana, ela amou. E é isso, cara, você tem que ir atrás, né? E vai aprendendo. Então, você não consegue no escritório grande, vai num pequeno. Depois vai para um maiorzinho. Mas desde o primeiro ano. Começa, né? Mas começa. Faça, né? Não fica lá sentado, esperando, né? Olhando Instagram, jogando videogame. Tem gente que quer a oportunidade que ela já almeja mais para frente, só que agora, né? Ou seja, ela não quer percorrer a jornada, ela já quer o topo da montanha, né? O lema é persistência. O lema da aula de casa é persistência, tem que ser persistente. E parece um clichê, mas não é, né? A gente vive falando aqui no cabeça, cara, mas todo mundo que vem aqui fala, cara, é sangue nos olhos e, partir pra guerra. Cara, é só com porrada e bomba, todo dia. Engole 50 sapos, mata 30 leões e vambora. Para ser empresário, para ser empreendedor, nessa faixa de Gaza que é o Brasil, porque isso aqui, no mundo empresarial, você estava de um jeito há 4 anos atrás, você vai estar agora de outro, né? Tá tendo um monte de mudança aí complicada. Tá certo? Não sei, é difícil, né? O Supremo mudando um monte de coisas. A gente tá numa mudança, assim, bastante significativa para vocês, né? A gente tá sofrendo um pouco aí com o que tá vendo recentemente. Eu ouvi você falar sobre inteligência artificial, onde isso pode impactar no teu negócio? No meu em nada, porque eu não faço massa. Mas escritório de massa, ou ele compra a inteligência artificial, isso eu tinha visto já num congresso que eu participei há uns 8, 9 anos atrás. A coisa vai evoluir de um jeito que, por exemplo, você vai começar a conversar de um M&A, né, que é uma compra de uma empresa, por exemplo, você vai comprar... explica para o pessoal o que é um M&A. Um M&A é esse processo de compra de empresas, né, é fusão e aquisição. Tá? Joint venture... Também, a DV é uma espécie... envolve duas empresas. Né? Então... como é que funciona isso? Você faz due diligence, né? Ou seja, você audita a empresa sob uma série de vertentes, né?
você vê a documentação dela, você vê a parte trabalhista, você vê os números da empresa, a contabilidade, você no legal você observa como ela se comporta nas ações, qual é o tipo de ação que ela responde. Na parte tributária, você vê, audita se ela tem práticas sólidas em relação aos tributos, se sonega, se não sonega, se tem processo, se não tem processo. Então, você faz uma auditoria, né? Puxa a capivara, como Puxa falam. a capivara. Chama due diligence, tá? Você olha tudo bonitinho, tudo certinho e tal, e depois você faz um relatório, né? E fala para o cliente, ó, a empresa está assim, ó, essa é a fotografia dela. Tem o pessoal que também vai olhar os números, também vai apresentar um relatório, tá? Mas isso tudo envolve muita gente, envolve muito papel, conforme o porte da empresa, né? Isso pode levar muito tempo. A gente está falando da evolução tecnológica no mundo do direito. Quando tudo tiver 100% interligado, tudo, tem processos de aquisição que levam muito tempo. Meses. Muitos meses. Tá? Quando tudo estiver funcionando, é possível que em um dia você faça due diligence na inteligência artificial, precifique a empresa, então tem um valuation, porque tudo é EBITDA, né? E um múltiplo. Então, estabelecido o múltiplo, você vai ver o EBITDA da empresa. Ah, quanto deu? Ah, deu 200 milhões. Tá? E não precisa ajustar, não precisa normalizar nada. Tá tudo certinho, bonitinho, funcionando legal. Porque as práticas, um sistema tributário mais simplificado, enfim, simplificando tudo e tudo acontecendo, é possível que, acertado o preço, feita a due diligence, uma máquina, a inteligência artificial, solte um SPA, que é o contrato que a gente fala, para a compra de uma empresa, no final do dia. Caralho. Mas isso a gente está falando... Sim, ainda não existe isso. Já se tá pensa rolando. nisso. Já se pensa, mas tem que ter estrutura estatal, você tem que ter estrutura fiscal, né? A Secretaria da Fazenda. Tudo interligado tem que estar tudo funcionando. Sim. Agora, aí o cara que sonega, né? O cara que sonega é outra história. Não, aí já é outra história. A gente está falando de negócio grande. A gente está falando de negócio grande, um banco comprando outro banco. E, cara, fala também... A M&A que você fez, né, na compra do Flávio do Orlando City, foi você? Não, ali ou não. Na venda? Ali não. Na WhatsApp a gente trabalhou com outro escritório impositivo que o advisor indicou, então nós trabalhamos em 2 escritórios para o vendedor na ocasião. Tinha um pessoal do Rio de Janeiro, tinha Andrade Minto aqui, que já advogava há muito tempo a empresa, então teve que participar. Precisava participar, o Flávio queria que participasse, obviamente. Sim, situando no campo que você está falando, né? Depois, na sequência, ele compra a empresa depois novamente, então a gente trabalha de novo na compra da empresa. Depois... Ele recomprou do mesmo cara que ele vendeu, não. Eu nem gosto de usar esse termo recompra, porque a Abril comprou, passou para um fundo e depois a gente compra desses caras. Ah, entendi. Entendeu? Então não foi da Abril que a gente comprou. A Abril compra, a Abril vende... E aí foi de aí a gente viu uma oportunidade de estar com a empresa nas mãos novamente. Ele é um visionário nesse sentido, ele viu uma condição boa para fazer aquisição e a gente em 4 dias comprou a WhatsApp, que agora é a Wiser, né? Depois a operação entrou um sócio, depois entrou um fundo, né? Que também está na empresa. Está aí de vento em popa, fora outras situações. A operação dos Estados Unidos, do Orlando, nós não trabalhamos porque a gente não atua internacionalmente, tem que ser um escritório local. Nas ações do Brasil, que o Orlando eventualmente tinha algum problema, a gente cuidou aqui. E continuou cuidando até hoje, apesar dele ter vendido. Mas essa operação de lá a gente não trabalhou. Então vocês fazem algum trabalho pontual nesse sentido. Tem uma situação do Orlando aqui que a gente cuida ainda. Apesar de ter sido vendido, ainda tem um rabinho aqui de uma ação que a gente está cuidando. Continua atendendo eles. E que outros famosos você pode citar, gostaria, de repente? Ou casos ou empresas? Não, assim, tem muita gente aí que não dá nem para falar e não pode, né? Não, claro. Eu só
quando dá mídia, assim, quando tem muita divulgação e muita exposição, a gente... Né, acaba falando... É de domínio público, né? Então, a ação do Adriano, quando foi demitido por justa causa do Corinthians, a gente que fez lá no escritório... Do Imperador? Do Imperador, Adriano Imperador. Né? O Corinthians mandou ele embora lá por justa causa e a gente... E o Adriano contratou a Andrade? Contratou a Andrade Minto e a gente... Tá reverteu. rolando? Não, já acabou, já faz acabou. tempo e tal. Ganharam, né? Graças a Deus. Pô, Timão, né, cara? Graças a Deus o Timão não ganhou, o Timão perdeu e a gente ganhou. Sim, ganhou. Verdade, hein, Igão? Porra, agora... Teve muito jeito, velho. Mas... E tem uma pessoa muito querida, né, que assim, tem uma capilaridade em rede social e que divulga, quando tá no escritório, tá comigo, divulga, que a Adriana Santana e o Rodrigão, que são duas graças de pessoas, assim, que eu gosto demais deles. Demais. Eles vão lá almoçar com você, né? Não, assim, às vezes acaba estendendo, quando eles estão no Brasil, acaba estendendo e tal, e claro, almoça lá às vezes, enfim. Mas assim, eles vêm pouco para cá, né? Eles vêm pouco pro Brasil, e quando vem é bastante corrida, mas são pessoas muito queridas também. São pessoas bem legais. Né? E de empresas também é o que você pôde falar? Você falou fundos de investimento. O que a gente não gosta de ficar citando empresas porque não é ético. Não é ético. Eu só falei desses casos porque, como deu muita repercussão na mídia, tá. Então isso é de domínio público. Tá? Mas fora isso, sim, a Adriana posta também. A gente está em reunião, ela está fazendo um call, ela vai lá, captura a imagem, solta. Ela é uma máquina, né? Ela gosta de estar conectada com a audiência dela. Então, isso aí aparece toda hora, dá pra gente falar. Mas, assim, tem outras pessoas que pedem e exigem anonimato e não gostam. Até porque ninguém gosta, desculpa, Daniel, te interromper. Ninguém gosta de ficar falando, né, fazendo propaganda do advogado, né? Porque você tá com o advogado porque tem problema, né? Então, ninguém gosta. Mas, às vezes, é pra se proteger também, né? Assim, vem uma bomba pra ela, ela vai acionar o advogado, né? Sim. Porque mas problema todo mundo tem, não é? Mas é igual ir no legal. médico, né? Mesmo, o advogado é meio que isso. Né? Então, né? Não? Já tem opinião formada sobre? É assim, ó. Você vai fazer teu exame da próstata, você vai falando, eu vou lá no cara hoje que eu vou fazer o exame de próstata. Você nunca fala. Você vai lá. Então, nunca fala de advogado, né? Fala, vou no advogado, tá com problema, né? Pode ser uma coisa mais que deve sim ser reservada, né? Mas assim, na boa, todo mundo vai no banheiro, né? Todo mundo. Não é? Pô, que hipocrisia do cacete. Todo mundo. Pô. Mas isso mas eu entendi. Eu respeito a privacidade do cliente. Sim, perfeito. E tem alguma coisa curiosa, engraçada, de repente, que você possa falar também nesse sentido, de toda essa sua história, alguma coisa que talvez deixando como alerta? Cara, a pergunta surpreende, porque quando a gente conversou para fazer o podcast, eu não identifiquei. Sempre tem, né? Tipo um caso ou outro, né? A gente falou às vezes de um cliente que pergunta de novo o que é aquilo e tal. Lembrou, tem um caso antigo de uns conhecidos, caso de família. Antigamente, você tinha que explicar para o juiz e dar o fato para ele do teu divórcio. Teve uma reforma aí, né, que você não precisa mais falar para o juiz por que você quer separar, porque você quer divorciar. Quando eu fazia família e tal, né, aconteceu de um pessoal conhecido me procurar, mais especificamente a mulher. Ela me procurou, falou, olha, eu quero me divorciar do fulano, né? Falei, tá bom. Vamos bater um papo com ele pra gente fazer amigável e rapidinho resolve, né? Ela falou, ele não quer, Luciano. Não quer divorciar, não. E eu quero porque eu não aguento mais. Falei, pra gente entrar no litigioso, eu preciso saber o que te incomoda tanto, o que torna insuportável essa convivência. E era assim, a gente tinha que narrar um fato para o juiz. Mostrar uma certa prova. Pelo que você falou. Tinha que provar também, né? E tinha que ser algo insuportável. Por exemplo, a
pessoa te bate. Traição, não sei se... Não, a pessoa te bate, tá? A pessoa te agride fisicamente. Se você aceita, não é insuportável. Se você não aceita, é insuportável. Se ela te trai e você permite, não te incomoda, tá tudo certo. Mas se isso te agride, te violenta, te incomoda, você vai falar pro juiz, olha, ele tem um caso, ela tem um caso, eu não quero, não aceito isso. Né? Maus tratos, enfim, você tinha que narrar. Só que também, né, a intimidade das pessoas, se é que você me entende, às vezes tem um descompasso, né, entre expectativa e realidade. Alguns gostam de umas coisas e outros topam. Deu match. Tudo bem. E quando não? Quando não, isso acaba sendo insuportável para você, acabava sendo insuportável, você tinha que falar para o juiz. E eu nunca quis saber nada quando era amigável. Mas quando era litigioso, eu era obrigado. E aí eu perguntei. E ela me contou. Aí eu liguei pro cara. Falei, ô, tua mulher foi no escritório lá, cara, quer divorciar. Ah, mas eu não quero, eu amo. Eu amo, não quero, não vou. Falei, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Vou ser bem direto e reservado, porque isso vai morrer comigo. Eu não tô falando o que é e nem quem é. Sim. Mas era algo lá que acontecia na intimidade deles e que ela não curtia. E ele curtia, mas ela não. Falei, ó, eu acho que vai ficar muito desagradável alguém botar no papel o que ela não suporta. E eu acho que isso pode constranger. Embora o processo corra em segredo de justiça, ninguém tem acesso, eu acho que vai ser um constrangedor para você. Vamos fazer amigável? Ele falou, tem que botar no papel? Eu falei, tem. E já tem constrangedor preto te falando isso? Faz o divórcio, faz. Agora, não posso contar o que ela não suportava e o que ele gostava. Tô esperando aqui, hein? Hein, Gão? Que isso, cara? O que ela não suportava e o que ele gostava, eu não posso contar. Não pode. Pelo amor de Deus. Deixa cada um imaginar. Imagina aí, né? Imagina aí. Mas sempre tem coisa esquisita. Sempre tem coisa esquisita. Mas isso foi... Agora, sempre então, quer dizer que o litigioso não precisaria de algo desse tipo? Quero divorciar. Tá bom, divorcia. Tchau. Para de encher o saco. Vai, não. Bem, se tchau. Vai embora. Some. Desinfeta a minha vida e enche o meu saco. É desse jeito. Mas eu tô distante já disso um pouco. Tô um pouco mais distante disso. Porque o seu escritório ainda atende, né? Você falou que é full service, mas ele pega... Você pode escolher, não? Como é que você vai chegar lá pro diretor, pro cliente, sabendo que você sabe fazer e falar que não? É, né? É que a demanda emocional castiga muito depois de 30 anos. Ah, entendi. Então tem essa... É o que, de repente, tinha que vir da parte de lá, né, Luciano? No sentido assim, não peça nada a ninguém que essa pessoa não possa negar, né? É isso. Então, se ele te pediu, você vai ter que... Vou ter que fazer. Eu sei fazer, então vou fazer. Agora, para aliviar esse estresse emocional que caso de família trazia, né, e hoje muito menos, tem um departamento no escritório de mediação, que a mediadora é uma psicóloga, e quando a pessoa está meio desorientada, eu falo, ó, vai lá, fala lá com a mediadora, bate um papo lá com ela, é psicóloga. Então tal, você tem um divã lá? Tem da mediadora. Porra, o escritório é show mesmo. Cara, mas é porque tem a mediação, né? Sim, sim. E na mediação tem uma pessoa da GV, inclusive, que faz. Então, e até... Que é psicóloga. Eu fiquei curioso nesse ponto. Por exemplo, se tem algo nesse sentido de ganhar mais grana ou não, de um processo correr com mais tempo, ou no litigioso, ou no amigável... E isso existe até uma ignorância minha, não sei. Estou te perguntando justamente porque eu não sei. E às vezes você vai meio que, às vezes, eu não queria pegar, então vamos tentar resolver amigavelmente. E, às vezes sem cobrar nada ou não existe isso? Não existe. O cliente não gosta, né? Às vezes tem uma galera nova aí
que como o conhecimento está na internet, ele acha que todo mundo tem que transmitir o conhecimento de graça, né? Então, você faz podcast, está transmitindo conhecimento, ou de graça valeu. Então, um cara quer também conversar com você no teu escritório de graça, quer tomar teu tempo. Isso tem, mas você corta, né? É um negócio, Daniel. É um negócio. É um negócio. E por que muita gente não entende, Luciano, assim, ainda? Atualmente é cultural, porque antigamente o cliente ligava e perguntava quanto era a consulta. Hoje o cara já te aciona, já te fala e se deu negócio, deu negócio. Se não deu, o cara pouco se lixa. Ah, mas lá no escritório não. Vai a fatura, porque tudo tem relatório de tudo, tá certo? O cara não se dignou a perguntar, se conversa, se dá abertura, você, enfim. É raro, mas existe. Lá no escritório é raro, mas isso tem no mercado. Eu passei por uma situação agora recente, de uma indicação de fulano lá, tal, conversou, e de repente falou, não dá pra mim. E não perguntou, quis reunião, quis isso, quis aquilo, conversou, enfim, teve uma interação. É porque aí não tem o tal do combinado não sai caro, ou seja, antes de começar qualquer ideia, fala, você quer que a gente agenda, me dá... Até para alertar, porque às vezes a pessoa acha que esse pré, vamos chamar assim, ele está não no grátis, mas assim, é uma entrevista inicial para você depois precificar, sabe o que eu quero dizer? No meu escritório em particular, esse problema assim não existe. É raríssimo. Aconteceu agora recentemente, mas o cliente foi comunicado, o financeiro entrou em contato. Não, tá tudo certo, manda a fatura, acabou, tá tudo ok. Tá? Mas os amigos, eles dão trabalho. É isso, né? Os amigos, eles dão trabalho. Ou família também. Tem muito advogado na família, então eu não tenho muito problema mais, que os caras sabem que eu mexo com outras coisas, então eu não fico enchendo o saco. Então a família não me enche mais o saco. Encheu lá atrás, mas hoje não enche mais o saco. E fala lá com os mais novos. Tem um sobrinho advogado, tem os filhos do meu irmão são advogados, enfim. O que mais tem na família é advogado. Então vai falar com os caras. Meu business é outro hoje, né? Mas os amigos é assim, cara. Quando você não atende, tá? É porque você tem uma vontade. É estrelinha. E quando você cobra... Você é cuzão. Não. Você é mercenário. Mercenário. Pô, o cara tá endinheirado, tá me cobrando. Mercenário. Então, com o amigo é assim, ó. Quando ele descobre que é trabalho, ele não quer pagar. Tá? É isso mesmo. Ah, mas qual é amigo? Tem amigo e tem amiga. Tá. Cara, a gente tá num podcast, a gente tá generalizando as coisas. São todos teus amigos. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. É que tem tanto mimimi que tem que levar tudo a ferro e fogo, né? Você tem que pensar para falar, não é isso, cara. É o que habita no universo, tá? O cara muito próximo, ele não acha que é trabalho, cara. Acha que é uma tesão da sua vida é resolver pica dos outros. A verdade é essa, cara. Sim, nua e crua. É isso. De boca suja. Não é legal resolver problema de ninguém. É cansativo, cara. Claro, desgasta emocionalmente. É cansativo. Pra caramba. Muito. Você perde muitas horas de sono. Então, quando o cara se liga que é trabalho, né, ele não quer pagar. E ele procura outro. Isso eu vejo, né? Sim. Isso eu vejo. Agora, meus amigos sabem como é o meu esquema, então perguntam. Mas quando eu não quero fazer, reclamo. Às vezes eu faço, ajudo. Tem cara brotherzaço meu, cara que a gente viaja, enfim, frequenta a minha casa, eu faço e nem mando fatura nem nada, né? Mas tem alguns caras que não são assim. Mas é uma combinação velada? Isso, de repente, hoje em dia, eu tenho muito problema em lidar com isso também, porque às vezes tem gente que você, mais do que ninguém sabe disso, te usa para você ser uma consultoria dele, né? Total. Até no marketing também tem. Ah, o que você faria? Pô, mas isso tal. Eu sei que não vai dar em nada, mas eu tô falando ali, né? Justamente para não cair na sacola do cuzão ou do mercenário. Vamos lá. Aconteceu recentemente o seguinte. Um brotherzão meu vendeu um imóvel. Me ligou, falou, Lu, dá uma olhadinha num contrato para mim. Eu
Podia ter mandado para os caras do... sempre assim. Podia ter mandado para os caras do imobiliário e tal, do escritório, né? Eu falei, vou dar uma olhadinha dele, né? Dar uma olhadinha e tal, né? Aí eu peguei, abri o contrato. Comecei a mexer em tudo, não aguentei. Não aguentei, configuração toda bagunçada, não tinha os dados do cara. Uma tragédia, uma tragédia. E a corretora ganhando 6 pursa. 6 pursa do valor da transação, 6%. Com aquele lixo. Com aquele lixo eu dando uma olhada, né? Dei uma olhada. Cara, chegou no meio do contrato, eu deletei e não salvei. Joguei tudo fora. Porque entregar no meio daquele jeito também não dava. Não, eu podia seguir. Eu ia seguir. E era você, Luciano, que estava fazendo. Dando essa molhada. Eu que estava fazendo. A hora que cheguei no meio, eu falei, desaforo. Fui lá e pum. Fechei o arquivo. Vai salvar? Não vou salvar não. Perdi tudo, abri o arquivo de novo. Marquei o texto, escrevi. Complete a qualificação e configure adequadamente. No outro tópico, que dizia respeito a uma questão de preço, eu falei, inclua tal frase. Tudo em bullet. Aí foi o Luciano professor, né? Sim, senhor. E lá no fim, tinha uma questão de posse. Eu falei, a posse é só depois do recebimento integral do preço. Enquanto o agente financeiro não pagar, não entrega. Fiz outro bullet. Salvei, mandei embora. 3 interferências eu fiz no contrato. O cara recebeu, avisei no WhatsApp, tá aí. Mas não deu meia hora. Você não arrumou o contrato? Eu falei, não, você pediu pra dar uma olhadinha. Eu dei uma cuspida, joguei um copo d'água, um guaraná, uma cerveja. Dei uma olhadinha no contrato. Porra, vai se ferrar, cara. Você é louco, meu. O cara tá ganhando, eu não... Ele vai estar ouvindo, aí vai falar, você vai falar do meu contrato. Eu falei, cara, outra tá ganhando uma grana, não precisava nem ter feito contrato, porque era pra fazer com a agente financeiro direto, não precisava nada disso, tá? Ela faz o contrato pra garantir a corretagem dela, eu vou arrumar um contratinho bonitinho, vou nada. E outra, você não vai educar esse cara lá, porque ao mesmo tempo, né, ele parar de ser um preguiçoso, fazer as coisas direito, né? Exatamente. Antes de cobrar das pessoas. Exatamente, né? Pô. Então, e aí, sabe o que ele falou? Eu vou arrumar. Eu falei, não, tá errado. Ficou com vergonha. O corretor que tem que arrumar. Tá ganhando pra isso. Tá ganhando, cara. Manda fazer. Deve ter o brodão, assim. Você tá pagando. Brodazaço. Ficou meio bravo, né? Mas passa. Ele é... Mas ele vai entender também. Ele sabe. Ele sabe. E, cara, é interessante ouvir tudo isso, né? Porque a gente fica pensando, cara, quando que isso um dia vai passar? Acho que não passa, né? É um negócio que vem e volta de um jeito ou de outro, ele acaba... porque todo mundo tem a sua fonte de ganho, né? Sim. E dessa forma ele vê, né, que quando tem a camaradagem, quando tem o trabalho envolvido, né? E você fez muito bem, eu acho que a hora que você recuou, falou, não vou fazer. Não estava certo. Com você mesmo. Não estava certo, cara. Não é nem pelo dinheiro. Era nem pelo dinheiro. Eu sei, acho que é sacanagem do negócio. Pela sacanagem. Uma coisa, lembrei que eu ia perguntar para você, o que um advogado, seja ele estando trabalhando agora num lugar ou com o escritório, onde ele não pode errar em fazer preço, né, em precificar o serviço, não fazer coisas grátis, né, igual a gente estava falando agora, porque senão ele sempre vai ficar ficar patinando. Vai. No fim aquela coisa no êxito também, né? O advogado não faz nada de graça. Ele pode fazer no êxito. Isso eu nunca fiz. Por quê? Porque você está dependendo de um tempo processual muito grande, às vezes. E você tem a tua estrutura, né? Você vende tem tempo, né? O arroz e feijão na mesa. Sim. A fome, ela é diária. Né? Então, você precisa comer todo dia, você precisa pagar pela comida todo dia. Então, não dá para você esperar 3, 4, 5, 6 anos num processo. E num país instável como o nosso, hoje o cara tem
1 bilhão e não é dinheiro. Amanhã pode estar faltando para o cara R$100. Tá certo? Ele, sabe? Simples para entender. Simples. Americanas. Quem ia dizer que está aí com 40 bi, sei lá quanto está hoje, de rombo nas Americanas, né? E tem uma recuperação judicial, uma RJ agora, você ganha a ação, não leva, e ainda tem que ficar na fila da RJ, que sabe lá Deus quando você vai receber. E se vai, né? Então, porque se acabar convolando em falência, então não dá para fazer no êxito, entendeu? Você não vai conseguir sobreviver, você não vai conseguir dar comida pro teu filho, você não vai conseguir pagar o teu aluguel ou pagar a tua prestação do apartamento. Não dá. O problema é o seguinte, se eu quisesse botar 1 milhão de ações no meu escritório, eu colocaria. Você tem muito litígio no Brasil. Muito, muito. O Brasil é um país beligerante. Então você tem serviços para todos os advogados, mas não são serviços de qualidade, serviços jurídicos de qualidade, de remuneração condizente. E se um advogado quer seguir o que você falou, que você desde o princípio quis ser mais boutique, ou seja, e você falou, sempre cobrei bem, desde o primeiro, do despejo. O justo. Eu cobrei o que valia. Então, mas que era assim, um pouco fora de mercado. Como que o cara às vezes ele tenta primeiro, tenta cobrar justo, não consegue emplacar. O segundo, aí tudo bem, a gente pode pegar tudo aquilo que a gente já falou antes, da empatia, não sei o quê, mas, cara, às vezes ele precisa pôr o prato na mesa. Eu ia para o escritório, ia para uma empresa. Aí você ia trampar, entendi. É porque a colheita demora muito, né? Isso. Eu veja bem. Então você tinha um recurso? Eu tinha estrutura, vamos lá. Eu tinha estrutura, o escritório já existia, não como empresa. Por exemplo, o Luciano é cofundador da Andrade Minto. Sou, porque ele não tinha CNPJ na época. Mas existia já um escritório desde a década de 70, no início da década de 70. A brincadeira jurídica, no bom sentido, né? O game jurídico começou na família na década de 70. Então, já existia uma tradição na década de 80, né? A gente está falando aí de 15, 16, 17, 20 anos, tá? Então, já tinha aí gente na família. Então, eu tinha know-how, tá certo? Comida em casa não faltava. Eu me formei muito cedo, captei muito cedo, tinha estrutura muito cedo. Então... Você conseguiu praticar isso? O pouco era muito. Entendi. O pouco era muito. Então, eu sou da época da máquina mecânica, nem da elétrica era. Tem até hoje no escritório uma máquina da antiga Molivete, linha 98, 88, sei lá, que era papel timbrado do escritório, o carbono e uma folha de seda que você usava para protocolo. Então, essa estrutura que já existia e a família com condições, né, de me manter... Sim, te dá uma retaguarda, né, para você. Então, a faculdade meu pai pagava. Eu já captava já na condição de estagiário, né? Já recebia. E aí fazia um contratinho de aluguel, cobrava um pouquinho, fazia um contratinho de compra e venda de imóvel, cobrava outro pouquinho, fazia uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Então, ia sempre caindo um pouquinho. Então, o pouco era muito. Pouco era muito. Por quê? Porque não tinha gasto. Mas tinha comida, cara que já tem tinha comida na mesa, né? Obrigação, né? Já não conseguiria, você acha? Não. Se você tivesse que... Ah, não. Se eu não tivesse retaguarda, jamais daria certo. Teria que ter um pé de meia. Então, você já contaria com mais idade, saiu de um outro negócio, ou enfim, tinha uma rescisão, uma verba para você se manter, porque é demorado ganhar dinheiro na advocacia. E de ganhar dinheiro pesado é mais demorado ainda. E quando tem, né? Porque a gente vê, às vezes, advogado que não chega num patamar que você chegou, né? Tem gente que foi mais longe. Não, tudo bem, mas a imensa maioria, a esmagadora maioria, não chega nem perto. E o que é ter sucesso na advocacia? É fazer o que quer, atender quem quer, poder viver, surfar o que você está surfando? Você tem tua casinha, no fim de semana você degusta tuas coisas, ou... Porque tem gente que é robozão, o cara gosta de trampar, o cara quer ter uma indústria, enfim, cada um dentro do... Mas o que é, num geral, ter sucesso na advocacia? Daniel, é o seguinte...
A advocacia me proporciona acesso a tudo o que eu quis na minha vida. Ela me deu acesso, tá? Então, as coisas que me dão prazer, eu consegui com a advocacia, tá? Mas isso não dá adrenalina. Não dá? Não dá tesão? Não, dá tesão, mas não dá adrenalina. Então, eu tive inúmeros carros, eu tive todos os carros que eu quis ter. É legal pra caramba comprar tal. Você comprou, você montou, você sentou, acostumou. Né? Então, você quer viajar. Eu viajei para onde eu quis. Eu gosto muito de mar. Né? Então, eu gosto de barco, tenho barco, sempre tive barco e comprei um outro grande recentemente. É super legal. Mas cai na mesma história. A advocacia me proporciona casa de praia. Pô, legal você acordar, abrir a janela, ver o marzão aqui de frente e tal, né? Casa penaria bacana e tal, né? A advocacia me deu tudo que eu tenho. Pagou a escola dos meus filhos. Enfim, foi muito legal advogar. A parte financeira, sou muito realizado. Agora eu vou te responder o que você perguntou. O que me dá tesão de verdade na advocacia não é o dinheiro. É claro, né? Você já conquistou. Mas do primeiro. Do primeiro. Até hoje, tá? O prazer é o mesmo. Quando despejei quem estava no imóvel lá na Rua Mirandinha, na Penha, porque foi esse o meu primeiro caso de um despejo na Rua Mirandinha, na Penha, para um cara que eu captei na academia, que eu fazia de natação, e a hora que saiu a sentença, foi do caralho. É isso que você falou, caralho. Foi do caralho. E cada vez que vem uma sentença matadora num caso meu, tá certo que eu diminuí muito a minha atividade contenciosa e trabalho com contencioso de alta complexidade. Mas quando vem as sentenças de um caso cabeludo, complexo, e você fala, porra, ganhei. E ganhei bonito. Porque ganhar também, às vezes é fácil, porque o juiz nem dá pelota do que você falou e você ganha ação porque a ação tá ganha. Agora, quando o juiz reconhece a tua tese e você ganha... Você deu uma invertida, né? Nas coincidências. Eu nunca usei droga, então não sei qual é o barato da droga. Mas eu acho que é mais ou menos igual ganhar um processo. Eu acho que é mais ou menos Porra, mas isso que você tá falando é sensacional, cara. Eu advogo porque eu gosto de ganhar ação. É isso. Mas isso acho que te motivou lá atrás. Por isso que você tem dinheiro. Porque você tem tesão. Mas não é muito não, hein? Não, é pouquinho. A gente tá falando aqui. É pouquinho. Ó, pessoal, calma. Mas é isso, né, cara? Porque sempre falam, né, que correr atrás do dinheiro é correr atrás do próprio rabo. Eu corria e me ferrava. Eu corria atrás do dinheiro e me ferrava. Ficava louco. Aí ficava, por que o cara não me contratou? Ficava maluco. Mas isso te formou também, né? Claro. Te fez a casca é o processo, grossa. irmão. É o processo. Isso faz parte do processo. O processo de evolução teu passa por isso. E eu sei o que você tá falando porque é o tesão que eu tenho até hoje, que eu tô no ramo marketing, de ver um negócio, de eu ajudar a empresa a vender mais. Você fala, pô, o cara tá... Acertou a mão. Acertei a mão, fiz a campanha pro cara, o cara arrebentou. O cara tá rodando, o cara tá vendendo, pô, o e-commerce dele tá bombando, o cara... Poxa, você vê a gratidão dele para com você, né? Também tem isso, né? Não tem... Depois do resultado, eu acho que o cliente não tem que falar obrigado, porque ele te pagou. Sim, sim. Mas que é muito legal. Dá uma satisfação muito boa. O cara virar pra você e falar, pô, doutor, obrigado. Eu já falo, doutor não, Luciano. Ô, Luciano, obrigado, mas obrigado mesmo. Isso é muito legal. Eu gosto disso. Da sentença, do resultado, né? De um bom negócio que a gente fecha, de uma boa compra de empresa, de uma boa venda de empresa, enfim. Qualquer tipo de situação que a gente faz, tá? Que é adversa, mas que acaba dando um resultado muito legal. E você, porra, você tem satisfação de ter construído alguma coisa. Isso dá uma adrenalina muito boa. É um barato que ninguém... Só quem passa sabe, né? Hoje eu não faço mais isso, mas lá atrás dava uns berros. Porra, ganhei, cara, acredito. Isso aconteceu comigo num caso que eu peguei,
Eu acho que o tempo nosso está encerrando, mas tem uma curiosidade legal, que você falou de curiosidade, né? Uhum. Tem tempo aí? Tem, ainda mais 20 minutos, né, Igão? 4? Ah, é até 10, né? Bom, é rápido. Tá. Um cara chegou no meu escritório, a mulher dele tinha sido aluna minha na faculdade. Essa história é boa. E contratou uma colega de turma, e a garota perdeu o prazo da contestação e perdeu a ação. Chegaram lá no escritório e era uma empresa grande que estava sendo... eles estavam pedindo o imóvel de volta, era uma reintegração de posse. E estava lá uma empresa, uma fábrica funcionando. Tá? O que aconteceu? O cara chegou no escritório lá com a aluna, falou, ó, aconteceu isso, professor. A fulana lá, que era aluna sua também da minha turma, pegou o processo e perdeu o prazo. Eu falei, você tá morto, acabou. Não, professor, dá um jeito. Professor, dá um jeito. Eu falei, não dá. Perdeu o prazo. Prazo é prazo, né? Professor, quanto é para o senhor começar a olhar e fazer e der no que deu? Eu lembro como se fosse hoje. Isso aí tem uns 12, 14 anos atrás. Falei, 100 mil reais. Eu pago. Pra não pegar, você falou, né? Não. Deu preço. Ah, tá. O processo era físico, não era digital. Mandei buscar o processo no fórum. Juntei procuração, tal. Foi destituído advogado, juntei procuração, trouxe o processo e comecei a olhar. Cara, depois que eu vi os 4 volumes de processo, pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, eu comecei a rezar. Falei, puta, preciso achar alguma coisa. Preciso achar. Por sorte, tinha alguma coisa. Por sorte, eu aleguei essa tal coisa e, por sorte, a juíza acatou e extinguiu o processo. Tinha uma nulidade lá no processo e eu posso alegar essa falha processual a qualquer tempo e grau de jurisdição e ela matou o processo e o cara não foi reintegrado na posse e não perdeu a fábrica dele e está lá até hoje. Quando saiu a decisão de um caso que a advogada perdeu o prazo de contestação e eu consegui reverter a ação, aí eu dei um berro no escritório. Isso era recorrente. Eu era mais novo, não estava velhinho. Hoje eu já não grito mais, mas dá um puta de um tesão. Que demais, cara. Show. Galera, empresários, ó, tempo terminou, mas quem via Jô Soares 11h30, quando a entrevista é boa, ouvir a plateia fazer, é agora, né? É uma pena. Obrigado você que ficou até agora. Luciano, quer dar aquela última palavra? Tá tudo certo? Não, tá certo. Eu acho que eu já tô meio tempo, já falei demais. Eu só espero que tenha inspirado alguém aí que tá começando agora. Qualquer coisa, entre lá no meu Instagram. Fala a rede aí, o endereço da... Luciano Andrade Minto, procura aí no Instagram. Dá no LinkedIn também lá. Tem? Eu não uso o LinkedIn, cara. De verdade, É o Instagram. Eu não uso. Vai no meu Insta lá, que você perguntar E segue alguma coisa. também, Cabeça Empresário. E você comente aí, já se não se inscreveu, se inscreva, deixa aquela sineta ligada aí. Obrigado pela audiência e deixe o comentário de temas que você queira ouvir, tal, convidados, tá bom? Um grande abraço, pessoal.